de Carlo Ancelotti, os dois conversaram e a conclusão da conversa é que tanto o Ancelotti quanto o Arrigo Sacchi entenderam que era o momento já terminado do Neymar na seleção brasileira, que muito provavelmente o Carlo Ancelotti não levará Neymar para a Copa do Mundo, segundo o conteúdo dessa ligação que trouxe o Laércio Roma na mídia australiana e que o Vanderlei também trouxe para a gente divulgar por aqui também na Jovem Pan. Bom, perfeito. O Vanderlei falou sobre isso ontem no intervalo de Palmeiras e Grêmio, ele já tinha feito um texto sobre o tema por site da Jovem Pan. Então a história é a seguinte, o Laércio Roma, que é um jornalista importante, trabalhou em vários veículos aqui no Brasil, agora ele atua na Europa e também fazia um trabalho então para uma TV da Austrália. O trabalho dele era exatamente sobre a mais recente eliminação da Itália de uma Copa do Mundo, repercussão, como é que o país, os personagens da bola estavam sentindo isso. Por conta desse trabalho, ele foi parar então nesse evento, né? Era uma festa que amigos do Arrigo Sacchi deram a ele. O Arrigo Sacchi é uma figura muito importante na história recente do futebol italiano, era o criador o grande arquiteto daquele grande Milan no final dos anos 80, com o Gullit, Van Basten e Rijkaard, né? O time foi bicampeão de Copa dos Campeões, ganhou vários campeonatos italianos, primeiro rivalizava com o Napoli do Maradona, depois com a Inter de Milão dos três alemães, e foi realmente um cara renovador, um cara inovador, né? Aquele Milan jogava de uma outra forma, encantou o mundo, etc, etc, e aí ele foi parar então na seleção italiana e dirigiu a seleção italiana na Copa de 94, tendo entre seus assistentes o então jovem Carlo Ancelotti, que havia sido inclusive seu jogador uma parte nesse período de Milan. E aí, então, os dois conversando sobre futebol, uma ligação telefônica e tal, acho que o Ancelotti apareceu lá em vídeo, eles conversando, todo mundo assistindo, então há testemunhos dessa conversa e tal. E aí, em dado momento, o Ancelotti deixando claro o seguinte, olha, eu não entendo como no Brasil se discute tanto o Neymar na seleção, que segundo esse relato, de acordo com essa conversa, é algo que o Ancelotti, era uma hipótese que o Ancelotti mas nem levava a sério. E vejam, voltando aqui então para o ambiente de futebol brasileiro, o Neymar só tem a perder com esse cartão amarelo de ontem, porque não adianta mostrar esse tipo de estatística de 12 participações em gols, só tem quase tranqueira aí. Ele fez. O Neymar tem 11 gols pela Série A do Campeonato Brasileiro nas temporadas 25 e 26, ou seja, 5 contra o Juventude, 3 aí, mais 2 no jogo do primeiro turno, 1 contra o Sport e 2 outro dia contra o Vasco, quando o Vasco era o último colocado de 11, ele tem 8 contra times que foram rebaixados ou do Z4. Aí ele dá um passe, puxa a vida, deu um belo passe contra o Remo. É verdade, ele fez isso porque é um jogador, óbvio, com talento absurdo. Então de vez em quando vai ter uma mas só contra o lanterna do Campeonato Brasileiro. Então não tem praticamente nada, nenhuma grande participação do Neymar em jogo contra time grande, contra time bom. Então, aí o Santos vai pegar o Flamengo. Então, puxa vida, né? Vamos agora ver então como é que o Neymar se comportaria contra o campeão sul-americano, o campeão brasileiro na casa dele. Porque o ano passado, quando o Neymar jogou contra o Flamengo no Maracanã, ele teve não apenas uma outra partida, uma outra atuação melancólica, como foi aquele jogo muito discutido, porque ele ficava o tempo todo fazendo gestos, reclamando dos companheiros, que não passava a bola para ele, o que podia aparecer para receber a bola que queria passar, ou então ele ia na defesa buscar a bola lá com os zagueiros. Então, o Neymar aquele dia virou meme por conta desses exageros. O Santos tomava 3-0, ele foi substituído já na parte final do jogo. Curiosamente, os garotos do Santos fizeram 2 gols depois contra o Flamengo. Então, essa vez seria uma espécie de, quase que um acerto de contas em relação a esses jogos grandes em que ele não apresentou absolutamente nada. E o que aconteceu? Toma um cartão amarelo, não vai. Então é frustrante. Não há praticamente mais argumentos para defender a seleção brasileira, para defender a presença dele em seleção brasileira. A gente olha para essa vitória do Santos, olha também minuciosamente para a atuação do Neymar. Vitória importante para o Peixe e, é claro, com participação do camisa 10 que tenta correr contra o tempo em busca de uma convocação. Ontem o Santos ganhou porque tem o Neymar, senão seria um 0-0, que foi um jogo horroroso, né? São dois times que o Remo, acho difícil que escape de um rebaixamento, tem muito campeonato aí, mas eu não vejo força muito no Remo para conseguir escapar, e é normal isso, não tem nada de anormal, está dentro do normal, o Remo não joga a Série A há muito tempo, e o Santos a briga de novo para não cair. O time do Santos não é um bom time. O Santos ele tem muitos jogadores, falo isso bastante, que já passaram do seu melhor, inclusive o próprio Neymar, mas o problema, você pode ter 1 ou 2, mas o Santos tem quase seu elenco inteiro de jogadores que já não estão no seu melhor momento. Então a briga do Santos é essa, e ontem uma vitória contra o Remo em casa era fundamental, eram pontos que o Santos não podia perder, e não perdeu muito pelo Neymar, que deu um passe pro Tassiano, e depois também a jogada do segundo gol passa dele pro Escobar, e o Escobar cruzando pro Moisés. Então ele fez a diferença num jogo entre dois times bem ruins. O posicionamento dele é por dentro já há um bom tempo, aí eu acho que ele pode jogar tanto de 9 quanto de 10, assim, ele pode jogar como último homem, que ele não fica tão à vontade, é verdade, e pode jogar atrás desse último homem, mas tem que jogar perto da área. Ele muitas vezes ele vem muito atrás, ele vai buscar jogo lá no pé dos zagueiros, isso aí, acho que é até um instinto dele, mas principalmente no atual momento dele, quanto mais perto do gol, mais perto da área ele tiver, ele vai ser mais perigoso. Ele lá pertinho da área, ele mete uma bola, como ele meteu pro Tassiano, ele faz gol como fez contra o Vasco. Ele é um jogador que perto da área ele é muito perigoso, mas se ele participar, vir muito atrás, entrar em muita disputa física, ele vai ter problema, pela atual situação dele, ele vai ter problema. E quanto à seleção, acho que cada vez mais ele vai ser convocado se o Ancelotti quiser. Assim, parece óbvio o que eu tô falando, mas assim, eu não acho que o Ancelotti vai fazer uma análise minuciosa. Não, nesse jogo ele foi bem, nesse jogo foi mal. O Ancelotti já sabe se vai chamar ou não. Eu acho que ele não vai chamar. Mas assim, é muito porque esse eu quero chamar, esse eu não quero. E no fim é ele que tem que escolher mesmo, é ele que vai levar porrada se perder, vai ser elogiado se ganhar. Então ele faz a escolha dele, acho que ele já fez em relação ao Neymar, como ele fez em relação ao Danilo do Flamengo. O Danilo ele vai levar porque ele quer levar. Não é porque foi feita assim uma super análise. E como eu falei, acho que não temos 26 que conquistaram suas vagas. Temos uns 15 aí. Então, mais ou menos uns 10 dessa lista é muito. Eu vou levar esse cara por esse detalhe ou aquele. Tem outros treinadores que se estivessem na seleção, eles levariam o Neymar. Independente se vai jogar bem, melhor, se vai melhorar. O Neymar não vai ser muito melhor do que ele está hoje. O Neymar, ele já tem 34 anos e um monte de lesão. Ele vai ser mais ou menos isso. Não vai pode ter um jogo um pouquinho melhor, outro pior, mas vai ser mais ou menos isso. Não vai ter uma grande evolução. Então, o que é o Neymar hoje? É isso aí. O cara quer levar?
Se quiser vai levar, se não quiser não vai levar. Acho que não vai mudar muito o que ele fizer daqui pra frente. Seguimos no YouTube, Caio Monteiro, Neymar, vitória do Santos, assistência do camisa 10, muita gente argumentando, a gente colocou aí na tela, os adversários contra os quais Neymar conseguiu participações em gols, muita gente falando, mas são contra adversários mais frágeis, os jogos grandes o Neymar não conseguiu ter um grande destaque. São muitos argumentos, muitos lados, essa discussão interminável. Quer dizer, tem data pra terminar, dia 18 de maio, meu caro Raimundo. Pra terminar tem. Bom, eu comentei o jogo aqui ontem na Jovem Pan, primeiro foi um jogo horroroso, um jogo muito ruim. Aliás, essa rodada teve muitos jogos ruins do Campeonato Brasileiro. E o Neymar foi, acho que o que a gente tem analisado, tem dito dele, né, nas últimas semanas, um jogador que decide momentos pontuais do jogo. Não foi uma grande atuação do Neymar e parece muito, eu reconheço que essa frase parece muito esquisita em um jogo que ele deu uma assistência e deu passe que gerou o outro gol, né? Ele decidiu o jogo, mas ele não jogou necessariamente uma grande partida. E é exatamente isso que eu espero do Neymar nessa reta final da carreira dele, porque não acho que ele vai jogar futebol por mais muito tempo. Por um desejo dele, não que ele não tenha condição, mas acho que por um desejo dele ele não vai jogar futebol por mais muito tempo. É o que ele aparenta. Até outro dia ele tem publicado no seu canal no YouTube, né, alguns bastidores ali, o dia a dia dele. E ele até brincou outro dia, né, numa dessas falas, ele falou que disse pra família, aproveitem aí porque tá acabando. Não vou jogar bola por mais muito tempo. Então, baseado nisso, eu imagino que a gente tá vendo, de fato, os últimos momentos da carreira dele. E o que é uma pena porque ele ainda é um jogador bastante jovem, mas é uma decisão, uma escolha. Então, ele é um cara de impacto grande, que pode ter um impacto grande em momentos muito específicos. Eu discordo um pouco do que o Cuca falou em relação a ele ter que buscar a bola muito longe da área. Ontem teve alguns momentos, principalmente na primeira metade do jogo, né, que foi talvez a pior parte de um jogo muito ruim, que ele tava indo buscar a bola no pé dos zagueiros, dentro do campo do Santos. Eu entendo que o Santos tem um time muito limitado, embora tenha gastado 220 milhões de reais ano passado, somando o ano passado e esse pra montar esse elenco, é um elenco limitadíssimo, tem pouquíssimos jogadores, um pouquinho mais de refino, um pouquinho mais de qualidade, e compreendo também que ele, nesse cenário, deve olhar em volta e falar, caramba, cara, eu vou ter que ir lá atrás porque senão não vai chegar. Eu entendo isso também, mas na minha visão, o melhor Neymar é aquele que jogue perto do gol, e possa fazer o que ele fez no gol do 1-0, um passe espetacular pro Tassiano sair na cara do gol e só cumprimentar. Vir buscar o jogo muito atrás, eu acho que desgasta demais um jogador que fisicamente já não vai mais atingir um grande nível, por conta da sequência de lesões que ele teve, né? E vai fazer ficar carimbando bola numa zona inútil. E sofrendo falta e tomando pancada. Não tô aqui defendendo o jogador que fica dando pancada no Neymar, muito longe disso. Ele sofreu acho que metade das faltas que o Remo fez no jogo ontem foram em cima do Neymar. Mas vir buscar a bola numa zona tão longe do momento mais decisivo do jogo, acho que o efeito vai ser só esse. Ele vai ficar sofrendo um monte de falta, vai ficar tocando a bola de lado, ou vai dar um lançamento, vai fazer uma inversão e não vai definir algo. E quando ele se aproxima um pouco mais do gol, a gente vê que a qualidade dele de fato sobra. É um cara muito acima da média, né? O passe pro Tassiano, o passe pro Escobar no gol do Moisés. Então, na minha visão, né? Eu disse que discordava da opinião ali do Cuca, que ele tem que gerar jogo, recuar, buscar a bola, jogar onde a bola tá. Eu não vejo dessa forma nesse momento, né? Em um outro momento da carreira dele, talvez ele pudesse executar isso, né? Acho que mais perto do gol ele pode ser mais decisivo e o Santos vai precisar trabalhar. E aí é trabalho do Cuca, né? Criar dinâmicas para levar a bola até uma zona em que ele possa ser decisivo. E jogar mais perto do gol também não significa jogar enfiado de 9 de centroavante, que não é a característica do Neymar, também tá certo. Só que entre esses dois mundos, jogar de 9 e recuar pra receber uma bola no pé dos zagueiros, tem um meio termo, que eu acho que é onde o Neymar pode ser potencializado e render. Sobre o cartão amarelo que ele tomou, é claro que ele sofre um cartão a partir de uma falta que ele sofre, né? Isso tem que estar na perspectiva. O cara vai lá dar uma pancada, dá outra, e aí a partir disso ele fica nervoso, levanta, bate boca, vai lá e toma o cartão amarelo. Claro que tá errado o cara que sofre uma falta, tomar um cartão amarelo. Isso só acontece no futebol brasileiro. Tem nenhum outro lugar do mundo que o cara que apanha toma um cartão amarelo. Mas o Neymar, conhecendo, como todos nós aqui, e ele mais ainda, a arbitragem que é péssima do futebol brasileiro, eu acho que ele poderia evitar esse tipo de situação. Ele poderia evitar ir lá, bater boca, reclamar, brigar e abrir margem para tomar um cartão amarelo. Não é o correto? Não, mas no futebol brasileiro é como acontece. Em muitas coisas na vida existe o mundo ideal e existe as coisas como elas são. No mundo ideal, o jogador que apanha não deveria tomar um cartão amarelo porque reclamou que tomou uma pancada. Mas na